Sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. Meu nome é Samuel Cabanelas. Eu sou Sofia Narciso. Eu sou Davi Costa. E hoje a gente vai falar sobre Memórias de um Assassino, o filme de Bong Joon-ho. Cara, o filme ele é baseado em fatos reais, né? Tipo, essa história do primeiro serial killer da Coreia do Sul. E o legal é que, tipo, mesmo depois do filme, o filme foi lançado em 2003, passou-se muito tempo e o cara foi ser preso só em 2019. E o Bong Joon-ho também, nessa época que ele lança o filme, né, cara, ele foi um dos... Ele, acho que junto com o aquele cara do Old Boy, que eu esqueci o nome, eles foram os caras principais de fazer o cinema coreano pro mundo, assim, do movimento... Né, pós-ditadura ali, começou a fazer mais arte e tudo mais, eles foram os principais diretores. E o que vocês acharam do filme? Vocês gostaram? Não sei se vocês conhecem a cinematografia do Bong Joon-ho em geral, assim. Esse é o segundo filme que eu vejo dele. Eu gostei bastante. A principal coisa que eu gostei é como ele faz uma crítica bastante sutil à ditadura que estava ocorrendo no tempo dos anos 80. O filme fala muito sobre essa transição da ditadura, sobre a incapacidade dos órgãos estatais de cuidar da situação, então tinha muita falta de recurso. Isso acaba fazendo a polícia recorrer a métodos que não são tão saudáveis, digamos assim, né? Então, eu gostei muito dessa abordagem. E da mesma forma que o Parasita faz, ele também faz um pouco aqui, que é pegar a comédia e mais para metade ele caminha para um drama, para um suspense mais forte, né? Então, eu gosto que o Bong Joon-ho ele faz essa mistura de gêneros que é muito difícil de fazer na prática, né? Mas ele consegue fazer muito bem. Eu gostei muito do filme, assim, a cinematografia, o jeito que o roteiro foi escrito. E eu acho que, assim, numa visão de mulher, uma coisa que não incomodou, tipo, no filme, mas a questão da história mesmo, é que como os policiais, é de se esperar, né, de policiais, mas como os policiais, principalmente no começo do detetive de Soul chegar, não sei como pronunciar os nomes deles agora, como os policiais, eles não ligavam para as mulheres que tinham sido mortas, estupradas e deixadas no mato por aí, eles só queriam pegar qualquer tipo de suspeito, mesmo que tenha sido criado ou forçado a falarem, a falarem que tinham sido eles, mas nem tinham sido, porque para eles não importava a justiça para essas mulheres, e sim só eles serem os heróis de conseguirem prender qualquer que seja a pessoa, não importando se ele tinha sido culpado ou não. Tanto é que foram atrás da criança, não sei, adolescente, enfim, do jovem, com queimadura, que acabou até falecendo por conta de toda essa confusão. E eu só achei uma crítica sutil, porque até no final, o detetive que veio de Seoul, mesmo que ele tenha, tipo, no começo ele tinha percebido que mais de duas tinham sido mortas, ele tava se importando de pegar o cara certo, aí você vê que ele ficou tão doido de realmente conseguir pegar o cara que ele até tentou matar o cara que foi comprovado como inocente, né? Então acho que leva muito isso como toda aquela delegacia indo atrás de um culpado só para ter um culpado e não realmente para ter justiça para as vítimas, né? Então eu achei isso é um comentário, não diria nem que sutil, mas eu diria que é um comentário para quem tem a vivência desse medo ver conscientemente, né, eu acho. Cara, assim, eu gosto muito do Bong Joon-ho, cara, exatamente por isso. Eu acho que ele consegue tratar vários temas de maneira sutil, sabe? E até utilizando vários gêneros, né? Eu gosto de citar, que o Davi mesmo citou, né, um pouco dessa comédia, porque é um caos cômico, né? Começa já com uma criança, e um policial, a criança imitando o policial, né? E no próprio cena do crime, ele não consegue controlar nada. É uma pessoa caindo, é um trator passando por cima, da pegada, né, do suposto assassino, dos vestígios lá. Então fica toda essa bagunça que é o caos cômico de fato, né? E depois ele puxa para um drama um pouco mais pesado. Eu acho que daquela metade do filme, quando eles pegam o segundo
suspeito, né? Dali pra frente até e vai até o final com a perca de fé do policial que seria o mais certinho, né? E tem essa crítica à ditadura também, né? Porque não tinha um policiamento, né, devido à ditadura, porque não sobra, não tem muito policial, né? A gente vê isso em alguns momentos ele citando. E os que sobram são exatamente figuras típicas dessa ditadura, né? Os três policiais. A gente tem um violento e totalmente impulsivo. Ele até usa uma bota militar, que eu acho que representa esse estado opressor. Aí a gente tem um cara que é totalmente intuitivo e confiante, que seria o protagonista ali, que às vezes fala umas loucuras, né? Que tipo, pô, o cara não tem pelo no saco, eu vou ir ali no banheiro pra ver quem tá depilado ou não pra descobrir quem é o assassino. Chega até a ser meio engraçado isso. E a gente tem um calmo e o racional. Que é engraçado porque também ele tá sempre em terceiro plano, não sei se vocês perceberam. Por exemplo, aquela cena que eles estão na floresta, ou até mesmo naquele porão da delegacia, sempre tá os dois policiais de frente ali com o suspeito, e ele tá mais atrás, fumando um cigarro, tá mais quietinho. E, cara, outra coisa também que eu gostaria de pontuar é que a polícia meio que faz parte desse caso, né? Até por ser na ditadura, é como se a incompetência deles e os métodos violentos herdados por eles fossem os braços do próprio assassino, né? Sim, pra mim ficou muito disso, né? O filme, ele mostra bem, por exemplo, quando os policiais precisam de reforços ali, aí o chefe ali da polícia fala, não tem como dar reforço porque a polícia tá reprimindo ali um protesto que tá tendo na cidade. Então, o filme consegue mostrar bem que essa falta de recurso por conta da ditadura ou a falta de recurso por causa da corrupção acaba afetando a ponta da investigação. Então, como você falou, os policiais começam a recorrer a métodos que não são muito bons. Vai tentar métodos que não fazem o menor sentido. Então, nessa ânsia de querer buscar um culpado, um assassino, eles partem também para a violência e aí pode abrir até uma discussão sobre como surge o pensamento fascista, né, de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Então eu vejo isso também, que essa parte do assassinato também acaba caindo sobre as mãos da polícia, né? Também é o meu segundo trabalho do Bong Joon-ho que eu vejo, e eu estou com o filme bem fresco, porque assisti no dia que isso aqui está sendo gravado, mas eu acho que é tudo muito bem feito, os personagens são bem escritos, mesmo com... Você consegue sentir, assim, o desenvolvimento deles e principalmente do detetive principal ali, que é na hora lá que o Jisoo queria até matar o terceiro suspeito, se eu não me engano. Ele não deixou, mesmo que, tipo, no começo, pra ele, tanto faz, tanto fez. Pra ele não importava se a pessoa realmente era o assassino de fato, ele só queria achar qualquer pessoa, mas no fim do filme você vê que ele vê que na prova lá do documento que não tinha sido ele, então ele tem aquela cena que ele segura o rosto dele assim, olha bem nos olhos. Então você vê, porque assim, policiais e tal no tempo da ditadura, então você já pensa, pô, eles não são flores que se cheirem, né? Mas você mesmo assim consegue se importar com o desenvolvimento dos personagens a ponto de ver, né? Ver claramente isso, mesmo que não concorde com os métodos e a incompetência de todo mundo ali, que nunca dá certo, assim, de ajudarem as vítimas e antes delas, né, se tornarem realmente vítimas, mortas, na verdade. É engraçado porque nessa sequência final, né? É porque eles estão o tempo inteiro, eles sempre perguntam várias vezes pros suspeitos: você matou? Você matou e tal? Nessa esperança de que no cansaço ele ia falar: pô, matei, vai, me prende logo aí, né? Nesse cansaço barra, tomei vários tapas na cara já, né? E nesse finalzinho, quando eles estão muito perto de solucionar o caso, eles precisariam de uma testemunha, né? A testemunha tá com medo deles e ela acaba morrendo, né? Que é aquele garoto lá do início. Então, talvez se eles não tivessem isso, né? Aquela questão que eu falei, tipo, a própria ação da polícia acaba servindo como braço pro assassino, porque se eles não tivessem tido todo aquele comportamento, se eles soubessem lidar com tudo aquilo, o garoto provavelmente poderia confirmar quem foi o assassino, entende? E aí a gente vem para essa questão dele ter perdido a fé no final e também do policial principal ter acabado falando: não, cara, pera, não vamos matar ele não. Porque ele fez essa pergunta, né? Tipo, você é o assassino e tudo mais.
querendo que o cara falasse sim pra terminar o caso. Só que no final, quando ele pergunta, eu acho que ele pergunta diferente. A gente vê isso pelo close, assim, nos olhos dos dois, assim. Ele pergunta no sentido de tipo, pô, cara, se foi, eu quero que você se foda. Mas se não foi, eu não quero que você tenha sua vida ferrada por isso também. Eu acho que ele demonstra. É a evolução do próprio personagem ali, né? Ele demonstra se importar um pouco mais. Sim, eu vejo que o personagem principal, o policial que ele é mais picareta, ele percebe como as ações dele têm impacto direto nas pessoas, né? Principalmente no momento em que a testemunha morre. Para mim, o que fica mais claro, cena final, que para mim é a melhor cena de todas, que ele fala com aquela menina no mesmo campo que começou o filme. A menina diz que um dos caras falou com ela e provavelmente aquele era o assassino. E ele olha assim pro nada e eu interpreto aquele olhar como se fosse um olhar de arrependimento ou de, cara, eu perdi algo, porque se a gente tivesse os recursos que a gente tem hoje, no presente, naquela época, provavelmente aquele assassinato poderia ter sido solucionado. Então, eu vejo isso, que o personagem principal ele ganhou muita consciência do mundo à volta dele, né? Ele parou de se importar só com ele e começou a enxergar o mundo de uma forma mais universal, parece, né? Mas não sei o que a Sophie acha. Não, eu concordo, foi uma cena bem impactante e mostrou ainda, tipo, o desenvolvimento do começo para o final, como eu já falei, sobre o quando ele olha bem nos olhos da terceira, se não me engano, do terceiro suspeito. E a última cena, de fato, o último take, assim, mostra bem isso, só que até mais adiante, né. E mostra como a menininha tinha falado: "Ah, um cara veio aqui como se me falou que era porque ele queria ver algo que ele tinha feito há muito tempo, né". E é esse olhar que o Davi falou, como ele olha, assim, pra tem um olhar dele que você consegue ler como um: "Nossa", tipo, dava ainda tinha como solucionar, né, tinha como esse homem tá preso e a justiça ser feita se não fosse por todos os empecilhos que foram ocorrendo no filme. Cara, aquela cena final ali, né? Aquele time-lapse, assim, que dá aquele pulo e tal. Você vê que numa Coreia que tá crescendo economicamente, né? Ele até muda de profissão, ele tá vestido de terninho, assim. Bem o que a gente esperaria, teoricamente, assim, da época ali. Mas eu interpreto o final de maneira diferente de vocês, cara. Eu concordo e acho que faz todo sentido, mas na minha cabeça, quando ele vira pra tela, assim, e olha bem no fundo dos seus olhos, pra mim, na verdade, ele tá olhando nos olhos do assassino. Porque até então não tinha sido resolvido, né? Aí na minha cabeça ele tá olhando pro assassino e falando, tipo, cara, eu te vejo. Eu sei que você provavelmente tá assistindo esse filme na sala de cinema, eu sei que você tá aí em algum lugar, e eventualmente a gente vai te pegar, tá ligado? Essa é a minha visão. Talvez uma visão um pouco mais louca, assim, né? Do que o Bong Joon-ho queria fazer. Mas, não sei, aquela virada do nada, né, que ele dá, eu acho que é como se ele estivesse olhando pro assassino mesmo, que te pega de surpresa, sabe? É interessante, agora que você falou, faz sentido também. Justo, é uma visão bem justa. O Bong Joon-ho, tipo, apesar dele parecer um cara que é muito comercial com os filmes dele, tipo, parece que os filmes dele sejam muito bons, não dá pra negar que são muito comerciais, mas mesmo assim, dá pra ver que ele tem muita consciência daquilo que ele tá fazendo, né? Até nos planos que ele monta sempre com muito cuidado, os personagens são sempre postos com muito cuidado no plano, é tudo muito bem calculado, né? Inclusive sobre a forma como o espectador assiste o filme, né? Então a gente vê os policiais cometendo aqueles atos de violência. Só que na primeira parte é uma comédia, então a gente vê os atos de violência até achando engraçado, talvez no começo, mas no final ele vira, né? Meio que mostrando que, cara, não é tão legal assim se achar isso engraçado, né? Então eu vejo isso, que ele tem bastante consciência do assunto que ele tá falando e ele tem domínio mesmo. Eu não vi muitos projetos dele, assim, mas os que eu vi eu já gostei bastante. E eu acho que claro que foi muito tempo depois, mas ele ter sido toda a história feita com um Parasita foi um tipo de, como é que eu posso
falar isso? Tipo, um tipo de... Eu esqueci a palavra em português, gente, calma. O que que é rewarding? Premiado? Mas tipo, recompensado, tá, vou repetir a minha fala. Enfim, e claro que foi anos depois, mas só dele ter feito toda essa a história, simplesmente no Oscar e nas premiações com Parasita, mostra meio como ele foi um recompensamento, assim, desse grande artista que ele é e toda a visibilidade que ele trouxe. Ajudou a trazer para o cinema da Coreia. Então, é muito bom ver artistas não estadunidenses levando à frente. E aquele momento histórico de Parasita ganhando sempre vai estar nas memórias, né, de muitas pessoas, muitos cinéfilos, muitos cineastas. E mesmo que não, eu sei que não é o do filme que a gente tá falando agora, mas como é o diretor, eu acho importante mencionar como ele fez história mesmo anos após. Inclusive foi no mesmo ano que o cara foi preso, então, né, que foi 2019, não foi? Isso. Mas eu acho que, mesmo não sendo Parasita que a gente tá falando, eu acho que esses dois filmes se comunicam muito, assim. A cinematografia dele inteira, assim. Não sei se já chegaram a ver The Host, Mother. A cinematografia coreana que eu falo, assim. Eu acho que tem sempre essa proposta de falar sobre algo da Coreia, criticar um pouco. Ele sempre tem a luta de classes ali, né? Sobre o capitalismo e tudo mais. E ele sempre traz isso de comédia, sabe? Uma das cenas mais engraçadas do filme dele é em The Host, que eles estão chorando no velório, cara. Eu sei que parece meio esquisito dizer isso, mas é a mesma coisa que o Davi falou. A gente acaba achando um pouco cômico a relação dos policiais meio patetas ali, tá ligado? E um pouco violento. Então, ele é um diretor que consegue, até porque o roteiro dele é muito poderoso, né? Mas ele consegue tratar de temas, seja suaves, assim, né? Subtópicos também, como o próprio machismo ali. A gente vê que a policial foi a que descobriu da música, né? Só que ela acaba nem tendo o espaço de fala, assim, dela, muito forte. A única coisa, quando ela é mais falada, é quando ela tá vestida de vermelho e a galera fala, pô, ela podia se vestir mais assim, né? Entendeu? Meio um comentário bem machista, assim, da parte dos policiais. É o que a gente se espera também dos policiais ali, né? Inclusive até a esposa do policial, né? A esposa tá sempre em casa lá dando apoio pra ele, inclusive ela dá ideias do que ele pode fazer, mas no fim do dia o policial sempre enxerga ela como uma forma dele se satisfazer sexualmente, né? Tipo, é só minha mulher que tá ali, mas ela também acaba tendo um papel importante na virada de pensamento dele. Exatamente. Acho que ele consegue trabalhar esses temas subtópicos ali de uma maneira muito poderosa, tá ligado? Esse mês foi um mês especial onde a gente conseguiu falar sobre 3 filmes e tudo isso graças ao apoio de vocês. Dá like e compartilha com o pessoal os nossos projetos, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @bemconfilmesprodutora. Muito obrigado e até o próximo episódio.